Olha ele aí! Tudo bem? Como é que você está, rapaz? Está me ouvindo direitinho? Estou aparecendo bem aí? Tá tudo bem, graças a Deus. Bom falar com você. Faz tempo que a gente não se fala. Porra, faz tempo, cara. Você esteve no Solar de Botafogo, eu acho que, não sei se são uns 3 ou 4 ou 5 anos, não sei exatamente. Foi dar uma palestra, foi falar alguma coisa lá, e eu não estava na hora, não pude te cumprimentar, mas eu soube que foi muito legal. E feliz aqui de você ter podido comparecer essa live cultural, espírito cultural socioeconômica, vamos dizer assim. E É, eu queria te apresentar formalmente, porque não é um dia especial aqui. Eu sou Leonardo Franco, mais um dia de Papo Franco, dia 13 de junho de 2020. Meu convidado é André Trigueiro, e o tema é Viver é a Melhor Opção. E o meu convidado, eu vou tentar fazer uma apresentação breve para ficar registrado, André, porque você merece. Isso aqui é um documento. É o jornalista, escritor, professor, palestrante, pensador, ambientalista, músico, pós-graduado em gestão ambiental, professor e criador do curso de jornalismo ambiental da PUC, autor de vários livros, entre eles Cidades e Soluções, como construir uma sociedade saudável, sustentável, Espiritismo e Ecologia, Viver é a Melhor Opção, a prevenção do suicídio no Brasil e no mundo. É repórter, apresentador, Jornal Nacional, Jornal da Globo, Jornal das 10, editor-chefe, Cidades e Soluções, foi o primeiro comentarista de sustentabilidade da rádio CBN, já foi colunista da Folha de São Paulo, e, além disso, já cobriu Copa do Mundo, já cobriu eleição presidencial, já cobriu Conferência das Nações Unidas, cobriu atentados, 10 anos do atentado de 11 de setembro, e é baterista, né? Um super baterista. Você ainda toca bateria, André? rapaz, eu doei a bateria porque como ambientalista, eu não posso Muito atrapalhar bom. o direito dos outros num Olha só que prédio maravilha. com batuque. Então, eu sou batuqueiro. Eu não perdi assim a mania de batucar, mas bateria mesmo, eu não estou Ah, mais com esse instrumento comigo, não. então, eu acho que a Globo News criou uma chamada especial quando o André começou a trabalhar aí. Quanto mais interesses você tem, mais interessante você fica. Porra, André, como é que dá tempo, cara, de fazer esse negócio todo? É uma coisa impressionante. Consegue organizar na cabeça? Nem sempre, nem sempre. Para ser Ah, muito franco, no papo franco com você aqui, eu, sinceramente, por vezes me sinto aquele malabarista do sinal com os limãozinhos, né? Mas eu tenho essa questão da hiperatividade e isso me faz bem. Na verdade, o problema é quando eu estou fisicamente esgotado, aí não é legal. Então, eu estou procurando sempre um caminho do meio. Eu vou fazer 54 anos mês que vem, eu acho que eu ainda estou tentando descobrir um caminho que seja de sabedoria, ah, compatibilizando o desejo de realizar e capacidade de fazer isso com conforto e equilíbrio. que Mas não cheguei maravilha. lá, não. Escuta, mas você na pandemia, você não para também de quieto um segundo. Você tem live de manhã, tem live de tarde, você está apresentando ao vivo. Eu vejo você apresentando ao vivo os jornais. Como é que você está? Primeiro, óbvio que você está se cuidando. Eu sei, inclusive, que você está longe da família. Como é que está esse período longe da família? Está Esse é o lado difícil, né? chato, Léo, esse é o lado chato. Eu estou há quase 3 meses. As duas meninas já crescidas, estudando à distância, estão em Juiz de Fora, num apartamento onde a mais velha estuda medicina, a mais nova estuda na PUC, design, mas é tudo educação à distância, plataforma Zoom. E a Cláudia, minha mulher, que é muito saudável, mas ela tem as plaquetas baixas e Olha, ela tem ela tem uma comorbidade, ou seja, se ela contrair o corona, ela vai estar exposta aos mesmos efeitos de pessoas que tenham pressão alta, diabetes, obesidade. Então, a solução que nós encontramos é que a gente, embora não esteja no mesmo imóvel, ah, a gente se fala todo dia e se vê toda semana. Hoje eu almocei com ela, mas é estranhíssimo, porque parece um almoço na Estação Espacial Internacional. Entendeu? Quer dizer, que a gente tem maravilha! algo assim, os protocolos de distância, um abraço ou um aperto de mão
com álcool gel. É uma coisa que eu não recomendo, mas é necessário. Não recomendo, o que eu digo é o seguinte, não é a mesma coisa, né, que a gente gostaria de trocar. Mas é o que dá, é o que temos para hoje, como diz o ditado popular, e vamos tentar tirar isso com humor. A gente brinca com isso, né? A gente brinca com isso. Eu começo a borrifar a mão de álcool, ela já sabe, né? É abraço, é aperto de mão, o que, que vai ser? E a gente procura minimizar assim o dano causado à relação. Agora, quem está... Eu me consolo quando eu vejo que esse problema que eu estou narrando para você não é nada perto do que milhares ou dezenas de milhares de profissionais de saúde estão enfrentando no Brasil inteiro e no mundo. Quer dizer, é uma rotina heróica deles. Com certeza. Que se privam do contato com filhos, com mulher, com marido, com família, se hospedam em pousada ou hotel. Você está vendo, né? Com certeza, claro. É lindo isso. E eu acho que isso ainda vai render minissérie, filme, romance, livro de jornalismo, porque é uma saga. É uma saga. A pandemia vai inspirar muita coisa aí que vem pela frente. Inclusive, nossa conversa aqui é muito para relacionar cultura, saúde, espiritismo. Eu sei que você tem uma vida, né? São 30 anos, se eu não me engano, de estudo do espiritismo. E eu tive agora uma experiência incrível, André, que foi trabalhar com Wagner de Assis, que você com certeza conhece. Sim, eu vi o filme, foi ótimo. Porra. Todo classudo com Kardec, assim. Você viu, né? Você tem que ver o fenômeno, você tem que ver isso. Bem bacana, bem bacana. Muito legal. E ele é diretor também do Nosso Lar, que é outra história maravilhosa. E eu comecei a ter uma visão do kardecismo muito especial. Era uma doutrina que eu não tinha estudado profundamente, né? E me fez pensar em várias coisas. E você, eu vi agora, eu sabia que você era, mas eu não sabia que você tinha tanta profundidade e um compromisso assim, quase que de vida, né? de seguir essa doutrina. Como é que você está sentindo isso em termos primeiro, plano espiritual? Isso com certeza estava previsto. Agora, eu sei que os espíritas, na verdade, têm uma relação com a morte muito diferenciada da gente, né? A morte é um fato que está projetado e que sabemos que existe. Mas e as pessoas que estão ao nosso redor? Como é que a gente fala? Como é que a gente passa para elas força? São pessoas que têm... Vocês têm medo da morte? Os espíritas têm medo? De que medo os espíritas têm? Bom, o que eu vou falar não deve, por gentileza, soar como proselitismo, né? O espírita não é proselitista. A gente não tem propriamente a pretensão de convencer ou doutrinar ninguém. Uma das coisas que me cativaram na doutrina espírita é que ela não tem a pretensão de se dizer o único caminho que leva a Deus ou à salvação, que seja. Isto posto, o que eu acho muito legal no espiritismo é que, de fato, a gente nem usa a palavra morrer, né? A gente fala desencarnar. E isso já vai atenuando um pouco a ideia de finitude. A gente vai, em vida, aprendendo a relativizar a ideia de que haverá um momento em que o colapso orgânico, que é inevitável, ocorrerá. E aprender sobre o que acontecerá depois, quer dizer, esse momento dessa viagem, dessa transição, dessa migração para uma outra dimensão. Então, é algo que a gente procura, Léo, naturalizar na medida do possível. O que é isso? Dia de finados eu não tenho que fazer no cemitério. Com todo respeito a quem cultiva o hábito de ir a um cemitério. Para mim, o cemitério é um depósito de despojos carnais, que não tem mais utilidade serventia. Também não temos, e eu acho isso muito libertador, a necessidade de intermediários, um sacerdote, um guru, para fazer algum tipo de exercício de transcendência. Os acessórios também para nós não são fundamentais, quer dizer, vela, imagem, incenso. Claro, cada um com seu cada um, não tem certo e errado, mas a gente procura, em certa medida, descobrir os meios, os recursos que cada um de nós tem para fazer esse exercício muito individual de conexão e de transcendência. Então, respondendo à sua pergunta, eu teria o cuidado de não universalizar, assim, todos os espíritas são assim ou são assado, tá? Se você perguntar para mim a questão da morte,
eu procuro, nos momentos que eu me sinto angustiado ou ansioso em relação à ideia da finitude, me lembrar daquilo que não é só a doutrina espírita que aborda, mas várias correntes espiritualistas, que tudo na natureza tem o seu momento certo de acontecer. É a nossa crença. Então, eu acho bonita essa metáfora, por exemplo, que nem uma folha se desprende do galho mais alto de uma árvore frondosa, sem que tenha chegado o momento disso acontecer. Então, no momento em que eu me livrar do meu veículo, da minha, como diria Francisco de Assis, do meu jumentinho, eu acho bonita essa metáfora. É o meu jumentinho, a minha carcaça, a ferramenta. E que seja no momento que eu esteja minimamente satisfeito com o meu trabalho, com a soma das minhas experiências na Terra. Então, a gente se prepara para morrer todo dia. A gente se prepara para morrer a cada amanhecer. E a melhor forma de encarar a morte é viver intensamente. É viver com alegria, é viver com amor, é procurar se tornar uma pessoa melhor. Eu entendo o Espiritismo como um cursinho para ser uma melhor pessoa, né? Para ser gente. Eu estou tentando ser gente. E isso me satisfaz e me apraz. A morte, quando acontecer, não é problema meu, é problema... eu vou dar problema para os outros. A gente dá problema para os outros quando morre. Porque vai ter lá... O que eu faço com essa carcaça? Para que lado vai? Agora, eu quero me desprender, é o meu objetivo. Com muita, eu diria, naturalidade, como é dormir. Para os espíritas, a gente morre toda noite, porque o corpo é que precisa descansar, o espírito, vai zanzar por aí. Agora, me diz uma coisa, André, eu vou entrar num tema aqui, não sei se eu devia entrar tão cedo, mas é um livro, cara, que você escreveu, que o tema da nossa conversa é parte do livro, né? Viver é a melhor opção. A prevenção do suicídio no Brasil e no mundo. Isso me interessou muito, é cultura, é livro. Eu tenho uma música do Gabriel Pensador que eu adoro, que é Para Onde Vai, né? Para onde vai? Se Deus é justo, quem foi que fez o julgamento? E por que então? Porque isso mistura muito também com as suas expertises, né? Com a saúde, com o meio ambiente. Vou tentar tirar aqui os comentários, só um instantinho. Saúde, meio ambiente. Se você tem também uma pessoa que, diante de uma pandemia, ela está em depressão, ela está com saúde ruim. A gente sabe que no Brasil nós temos discriminações, nós temos racismo, as pessoas gays, bissexuais, os índios. São várias pessoas que têm tendência, segundo aí os seus, não sei se é exatamente esses dados, cerca de 800 mil pessoas morrem por ano por suicídio. 79% dos suicídios são em países de baixa renda, o que nos diz respeito. E tem um quesito que diz que é predisposição genética. Se os espíritas acreditam que reencarnam, quer dizer, você já reencarna com a predisposição genética de ser um suicida. Como é que você explica nesse livro? Eu não li o livro, desculpa abordar tão rapidamente, mas eu acho que é uma cultura importante, é uma necessidade que eu tenho de te ouvir. E, por favor, me dê uma luz. Bom, são questões complexas, eu vou tentar resumir de forma breve. O suicídio, esse livro, na verdade, a maior parte do livro, ele se baseia na ciência da Terra, da psiquiatria, da psicologia e da suicidologia. O capítulo final, para quem quiser ler, aborda mais profundamente a visão espírita do suicídio. Então, do ponto de vista da ciência da Terra, que eu acho importante a gente aproveitar esse espaço, e é legal você fazer essa pergunta, porque é impressionante a quantidade de pessoas que, nesse momento, se sentem muito angustiadas e, por vezes, até com uma ruminância, assim, uma ideação suicida. O suicídio é um problema complexo, multifatorial, ele não seria bem explicado de forma generalista. Todo suicídio é assim, toda pessoa que pensa em suicídio é desse jeito. É fake news, não funciona assim. Então, também não há transmissão genética, não é genética a predisposição ao suicídio. O que há é a transmissão do gene da depressão. Então, por exemplo, eu tenho o gene da depressão por família. Eu tenho quase 54 anos, eu nunca tive depressão. O fato de você ter o gene não significa que ele possa eclodir e se manifestar.
Então, a ciência está tentando descobrir por que o gene da depressão ele eclode em algumas pessoas, em outras não. E você pode não ter o gene da depressão e construir a depressão. Você pode determinar os fatores que alteram a bioquímica do cérebro, levam aquela letargia nas sinapses cerebrais, ficar prostrado, ficar para baixo, ficar down. Bom, isto posto, do ponto de vista espírita, a cosmovisão dos espíritas é a seguinte: nós não viemos ao planeta a passeio. Ou, citando Einstein, que não era espírita, Deus não joga dados. Quer dizer, existe um sentido, um propósito para a vida. Eu acho isso muito bonito. É a minha crença. O espiritismo ratifica isso e a maioria das correntes espiritualistas ou filosofias espiritualistas também vai nessa direção. Não existiria o acaso, há algo que a gente precisa fazer por aqui. Essa é uma questão. A outra, somos reencarnacionistas. Então, nós acreditamos na lei de evolução e uma vida é pouco para a gente aprender tudo o que deveria descobrir em favor da nossa paz, da nossa felicidade plena, da ausência de imperfeições. Então, a gente tem aí uma eternidade pela frente para aprender a ser gente. E temos uma última variável para a gente tentar muito rapidamente sintetizar essa visão, que é a lei de causa e efeito, que é uma lei da física, a terceira lei de Newton. Tudo que eu faço de bom para outrem, volta-se na minha direção em algum momento. Tudo que eu faça de ruim, prejudicando outrem, volta-se na minha direção em algum momento. E isso não é castigo, isso não é punição. Essa lei de causa e efeito, para nós espíritas, tem um componente didático e pedagógico. Eu preciso entender por que a virtude, ou o exercício das virtudes, é algo que me favorece, me coloca na direção das leis que regem a vida e o universo, e por que se eu me locupletar, se eu me satisfazer com os danos, com os prejuízos, com a dor que eu venha a infligir a terceiros, por que isso não é legal? Então, para nós espíritas, a lei de causa e efeito ela é simplesmente pedagógica, didática. E no caso do suicídio, nós não acreditamos em penas eternas. Então, o suicida, quando se sente premido pelas circunstâncias, percebe naquele lampejo invariavelmente perturbado de que o melhor a fazer é a prática do autoextermínio. Para nós espíritas, ele estaria rasgando um contrato, e é direito dele. O livre-arbítrio é soberano. É direito do suicida determinar que a vida, na visão dele, deva cessar naquele momento. Agora, pela lei de causa e efeito, arcará com as consequências de perceber que a pior solução que uma pessoa possa dar à sua vida é o autoextermínio, porque em nenhuma hipótese, na nossa crença, isso significa alívio ou solução para os problemas. Agora, mais uma vez, eu não sou proselitista, o espiritismo não tem a pretensão de converter ninguém, só estou falando porque você perguntou. Não, mas eu sei, mas é porque há muitos anos atrás, eu fui, né? Estudei com mais profundidade e tal, e me incomodava muito a questão do julgamento do suicida, de onde para onde ele vai, por onde ele passa. E existe também, você fala de vez em quando, que o acaso não existe. E eu venho pensando muito nisso. Se o acaso não existe, que história é essa de livre-arbítrio? Como é que pode ter livre-arbítrio se o acaso não existe? É uma boa pergunta. Se o cara nasceu para morrer daquele jeito, se tá tudo determinado por o nosso Senhor Jesus Cristo, então não existe livre-arbítrio. Então como é que vocês podem julgar e colocar no limbo, não sei exatamente naquele degrau que vocês colocam lá, como é que eu não consigo conceber? Isso me dá uma certa descrença no trabalho, né? na filosofia, vamos dizer assim. Excelentes perguntas. Eu não concordo com partes das obras básicas espíritas que são muito duras e quase intransigentes com o suicida, o chamando de criminoso. Eu não gosto dessa nomenclatura. E eu não acho que a gente devesse se preocupar em tipificar o crime espiritual do suicida. Eu não perco meu tempo com isso. Eu, na verdade, faço uma distinção entre suicídio e suicida.
Eu tenho uma posição clara em relação ao suicídio, mas eu não julgo o suicida. É uma questão minha, pessoal. Então você tem razão em relação ao estigma contra o suicida, que eu não concordo, e nas casas espíritas, quando faço palestras, isso está no meu livro, a minha visão é de que a gente deveria, se Jesus é nosso modelo e guia, porque o espiritismo é cristão, a gente tem que exercitar essa compaixão, essa empatia. Claro. Penso eu. Essa é uma questão. A outra é a seguinte, Léo, e a tua pergunta é filosófica por excelência. E eu vou tentar responder com base no que eu compreendi da doutrina. Na verdade, a vida poderia ser descrita como uma caprichosa e complexa combinação de destino e livre-arbítrio. Ou seja, você tem muita razão quando diz esse livre-arbítrio ele não deveria ser entendido no sentido absoluto, porque se eu nasço branco no Brasil, se eu nasço com condições de ter boa escola, assistência médica, uma família que me acolhe e me ama, claro. Eu estou você que é um excelente ator e está à frente do projeto do Solar, eu estou num palco onde eu vou encenar com o meu texto, o meu roteiro já está encaminhado para uma direção muito claramente diversa de tantos outros que reencarnaram em outras condições. Então, eu entendo a sua pergunta e concordo totalmente com a tua colocação. Ela é muito inteligente no sentido filosófico de dizer, não é um livre-arbítrio pleno. Agora, nesse palco, Léo, eu tenho opções. Eu vou dar um exemplo só para você ver aonde eu quero chegar. Eu tenho uma amiga espírita que vive na Flórida, ela é professora universitária, e ela e a companheira decidiram adotar um menino e uma menina que eram irmãos. Eles queriam adotar primeiro a menina, aí viram que a menina se ressentiu da falta do menino e os dois foram parar na casa deles, são muito queridos e amados, isso já deve ter quase 10 anos, e ela é espírita. E ela dirigiu lá a Federação Espírita da Flórida durante um tempo, eu tive lá um período, e eu fiquei muito curioso, porque ela espontaneamente, no meio de uma conversa, falou, André, você sabe que não estava no nosso planejamento espiritual adotar esses meninos. Isso não estava no nosso roteirinho. E a gente descobriu isso maravilhados, ou maravilhadas, porque essa informação veio também espontaneamente numa reunião mediúnica. Falaram assim, nós estamos muito satisfeitos com as escolhas que vocês fizeram, acolhendo esses irmãos, porque, na verdade, isso não estava programado. Isso foi deliberadamente um ato de amor espontâneo, livre de vocês e que vai ter consequências maravilhosas para vocês que adotaram e para essas crianças. Então, veja, é muito interessante e complexo o entendimento de como essas variáveis do destino se coadunam com o livre-arbítrio. Mas a tua pergunta foi na mosca. A tua pergunta enseja um conjunto de seminários assim para tentar elucidar, porque ela vai na veia. Eu tenho outras perguntas também, mas eu não sei se eu vou direto nas perguntas. Vou passar por cultura agora, senão eu vou ficar... Depois eu volto para outra pergunta. Me diga uma coisa. Num país como o nosso, que 100 milhões de pessoas não têm saneamento básico e atendimento médico adequado, você acha que deve existir um grande investimento em cultura? Mas a gente está vendo que, por um outro lado, nós estamos nessa quarentena e as pessoas estão se alimentando de cultura. Como é que a gente faz esse equilíbrio? Como é que eu faço isso? Eu tenho um teatro que está fechado desde o dia 13 de março, não tenho perspectivas de um retorno breve, tenho milhões de problemas financeiros nesse aspecto, dispensei funcionários, a programação do teatro foi cancelada ou adiada, o Estado, nem a federação, nem o município, nem o governo estadual tem o hábito de incentivar. Então, como é que a gente faz? É um país com essa solução. Você já pensou nisso? Você é uma pessoa que daria... Se você estivesse lá na presidência do Brasil, você daria dinheiro para a cultura ou teria um escalonamento muito acentuado nisso? Em primeiro lugar, eu teria que ouvir a classe cultural. Eu acho que o que falta é a humildade dos dirigentes do Brasil, todos, sem exceção, não apenas esse que está aí. Eu acho que falta a capacidade de ouvir quem entende do riscado e ver quais seriam as melhores alternativas da gente
fazer da cultura uma política pública permanente, uma política de Estado e não de governo. Na época do Lula, quando o Gil era ministro, eu me lembro que se perseguiu aquele objetivo de destinar pelo menos 1% da receita total de impostos, taxas, né, da receita líquida da União para a cultura. E isso era um desafio, veja, 1%, né, proporcionalmente não é nada. E nem isso a gente conseguiu realizar. Então, eu acho que o Brasil é um país tão rico culturalmente que também não me agrada a ideia de uma política totalizadora, de cima para baixo, definindo o que é e o que não é. Eu acho que precisa escutar, Léo. Já que você perguntou para mim, Deus não dá asa à cobra, então eu jamais serei presidente. Agora, Olha, eu diga isso, hein? Tem gente aí que a gente nunca achou que fosse tentar ser presidente. E deu no que deu, né? E deu no que deu. Mas eu acho que a gente precisa ter humildade de escutar e buscar, fazer as perguntas certas para buscar as respostas mais inteligentes. Então, o Brasil está em dívida com um projeto cultural do tamanho do Brasil, né? Um projeto que seja que ele inclua todas as matizes, a comunidade dos diferentes, assim, em todas as variáveis. Qual seria a melhor solução para o teatro? Mas você não vai falar do teatro em São Paulo comparando com o teatro em Teresina. Claro. Quando você fala de cinema, tem o cinemão, tem a grande indústria do audiovisual que gera muito emprego e renda, mas você tem os projetos ditos alternativos, os curtas, os documentários, você tem o cinema engajado. Cinema ambiental, por exemplo, é um nicho que existe aí, ele incomoda muito os setores públicos e privados. O que me parece que da parte do governante precisa ter, eu diria, e isso vale para todas as questões, receita. Eu preciso ter políticas de transferência de renda, eu preciso estimular, em vez do imposto ser pago sempre para o governo, o que se propôs a Lei Rouanet, que eu acho foi um avanço, mas não sou expert no assunto, a Lei Rouanet para financiar a cultura. Foi um avanço? Foi. Como é que a gente pode eventualmente fazer ajustes nessa direção? Agora, a cultura liberta e a cultura abre a caixa de Pandora, que é uma caixa de luz, não é uma caixa ruim, para que as pessoas tenham mais clareza de quem são, onde estão, o que é ser brasileiro, essa identidade nacional, cultural, essa coisa da raiz. Você vê, por exemplo, a dívida que a gente tem no Brasil com a história em relação à escravidão e o que seria o movimento negro. Isso não está resolvido até hoje. E eu acho que isso é um déficit de cultura. É um déficit de cultura. Então, a cultura ela é subversiva, ela é ameaçadora para quem quer ter as rédeas na mão, o controle da nação e da política. Mas você falou uma coisa incrível, que é uma cultura do tamanho do Brasil, né? Um investimento do tamanho do Brasil. Nós temos, você falou em 1% no governo Lula e Dilma. Nós temos, teoricamente, 3% agora que vem das loterias e tal, que vai para o Fundo Nacional de Cultura. Esse dinheiro, anualmente, ele é contingenciado, ele não segue, ele não chega à cultura. Agora nós temos, você deve estar acompanhando, uma lei emergencial da cultura, capitaneada pela Jandira Fegali e Benedita da Silva, que estão solicitando que esses 3 bilhões de reais que estão no fundo agora fiquem disponíveis para que os profissionais de cultura ganhem os R$600 por mês durante 3 meses e que seja direcionado uma verba para circo, para o meu teatro, para os teatros independentes, para as lonas, para as escolas de dança, de música, enfim, pelo Brasil afora. Só falta sanção presidencial. A gente não sabe se isso vai sair. Mas eu acho que é exatamente isso. Um investimento do tamanho do nosso país. Eu concordo com você plenamente. Eu acho que é exatamente isso, mas que pelo menos o tamanho que a gente tenha seja cumprido. A promessa que a gente receba seja cumprida, esse dinheiro que tem, que não é muito, seja, né, colocado no lugar certo, porque eu acho que o artista, a gente tem a colaborar. E eu acho que óbvio, você é um homem inteligente, um profissional maravilhoso,
a cultura, o pensamento é perigoso, é ameaçador, né? Transforma politicamente um país, faz a cabeça da população. Então, você, ao mesmo tempo, você quer ter o domínio sobre a classe artística, mas você não incentiva o pensamento cultural do país. Isso é uma loucura. Agora, já que você comentou, parece que você foi júri de um festival internacional de cinema e vídeo ambiental em Goiás entre 2004 e 2005. O que o cinema tem feito pelo meio ambiente? Eu tenho dois amigos queridos, que é a Cristiane Torlone, que você participou do filme dela, e o Estevão Ciavata, que é da Cristiane Amazônia, O Despertar da Florestania, e do Estevão Amazônia, Sociedade Anônima. O cinema está ajudando a natureza? O cinema está ajudando a inquietar as pessoas e fazer com que elas saiam da zona de conforto, saiam de cima do muro, saiam do quadradinho. Nós, nas cidades, o Brasil tem uma das taxas de urbanização mais elevadas do planeta, mais do que os Estados Unidos, por exemplo. E a cidade nos aliena, Léo, porque na cidade você abre a torneira, vem água. Boa parte dos cariocas, por exemplo, não sabe de onde vem a água que bebe, não sabe quanto custa o tratamento, não sabe qual é a qualidade do manancial. Quando a gente vai para o banheiro, faz o número 1, o número 2 e aperta a descarga, a gente também não sabe para onde vai esse esgoto. A gente não tem muita noção do impacto que ele gera pela falta de saneamento descrita por você e quanto custa universalizar o saneamento. Quando a gente dá o nozinho no saquinho plástico de lixo no banheiro ou na cozinha, a solução é botar na rua para a Conlúvia ou para a companhia de limpeza levar embora. Ninguém sabe direito para onde, o que vai acontecer. O nome disso é analfabetismo ambiental. Então, o que me parece o papel da arte, porque o jornalismo ele segue aquela métrica assim, meio informação clara e objetiva, você está acionando outros dispositivos nas pessoas. A arte toca o coração, né? A trilha sonora, uma tomada, um ângulo da câmera, uma edição bem calibrada, vão causar sensorialmente uma percepção distinta. E o cinema ambiental ele é subversivo de uma forma maravilhosa. Por exemplo, nesse festival em Goiás, que eu acompanhei 6 ou 7 edições diferentes, é o 4º maior festival do gênero no mundo. Não sabia, e com olha só. uma premiação assim, monumental. Vem gente do mundo inteiro a participar desse festival, que agora foi cancelado porque Goiás quebrou. Goiás está de pires na mão. Teve um documentário feito por um americano, eu vou citar só um, tem vários, mas para você ver o nível do cinema ambiental. O nome do documentário era Always Coca-Cola, sempre Coca-Cola, que era o slogan da Coca-Cola. E esse americano mostrou como é que a Coca-Cola, alguns anos atrás, a política da empresa mudou, graças a Deus, se apropriava de legislação frouxa de países periféricos, como era na época a Índia, para se instalar em bacias hidrográficas. Para fazer refrigerante ou bebida, você precisa de muita água. E a lei frouxa permitia que a Coca-Cola pegasse água que faltava para muitas comunidades. E a Coca-Cola sabia disso, mas deixava rolar. Se me deram a licença, eu vou operar. Não sabia disso, não. Caramba! Então, isso foi denunciado por um americano que fez um filme chamado Always Coca-Cola. Tem uma jornalista francesa que fez outro filme sensacional, esse documentário é acessível no YouTube, chamado O Mundo Segundo a Monsanto, mostrando os bastidores de uma indústria química que já fabricou o agente laranja, aquela arma química usada no Vietnã, e que virou Monsanto. E a Monsanto opera nos bastidores práticas, eu diria, questionáveis, para dizer o mínimo, para ser educado com o teu público aqui, para liberar transgênico e liberar pesticidas compatíveis com os transgênicos. O cinema ambiental, cara, ele faz a diferença, velho. Ele chega junto, entendeu? E isso ajuda a mudar o mundo, a acelerar processo na direção que interessa. A gente está no meio, só para sacramentar, em que se completam 5 anos daquela encíclica ambiental do Papa Francisco, Laudato Si, louvado seja. Sim. O Papa saiu de cima do muro. A gente precisa se posicionar com clareza nesse tabuleiro, porque a coisa está braba.
Escuta, me diz uma coisa, me dá uma informação de bastidor aí, você também que tem os dados da Covid, verdadeiramente existe uma previsão otimista sobre a vacina ou não? Ou são só conjecturas? Bom, a informação de momento que eu tenho é dessa semana, é que existem mais de 100 linhas de investigação consumindo muito dinheiro para a descoberta da vacina. São 100 consórcios de empresas do setor químico, farmacêutico, com dinheiro estatal e privado, na corrida boa, é uma disputa para ver quem chega primeiro lá. Desses 100 consórcios, 20 pelo menos estariam bem avançados. Um deles é do Brasil, do Instituto Butantan, em parceria com uma empresa top da China. A outra é da Johnson & Johnson, que essa semana virou notícia também, que já estaria avançando celeremente para a fase seguinte, de testes em humanos. Então, é o que eu sei. Agora, muito improvável que ainda esse ano, a gente está literalmente no meio do ano, mês 6, que até dezembro já tenhamos uma vacina disponibilizada para o grande público, porque esses protocolos de vacina são muito... você não pode liberar uma vacina sem ter 100% de certeza que ela tem eficácia e que ela não representa risco. E para isso tem que seguir uma cartilha meio previsível. Sim. Mas o que eu ouvi, quer dizer, uma cartilha, um protocolo mínimo nesses casos seria 1 ano e 8 meses, no mínimo. Exato. Mas não vão abrir uma exceção, não, porque senão o mundo quebra. Quer dizer, eu vi outro dia, você deve ter visto também, você deve estar informado, eu vi um vídeo sobre Paris, que já liberaram lá, as pessoas nas ruas, nos cafés, uma do lado da outra, ninguém com máscara, uma alegria borbulhante, mas ninguém com máscara, tinha 2, 3 pessoas, quer dizer, aqui no Rio de Janeiro, eu saí ontem, anteontem, a minha mulher começou a filmar na rua, muita gente na rua. Eu não sei se isso vai ser... se nós vamos ter que abrir concessões à epidemia, se nós vamos ter que voltar ao convívio social para que se tenha uma produção econômica de trabalho. Eu não sei se o país volta, se não vai desabar esse país. O país não vai quebrar, não, André? Pois é. Questão difícil. Mas também notícia de hoje. Estamos tendo uma segunda onda, uma multiplicação rápida de casos na Índia, é notícia de hoje. Estamos tendo uma segunda onda em Pequim, que haverá de retomar a quarentena, é a notícia de hoje. Pequim rastreou poucos casos de Covid, mas com certeza que não vieram da província de Wuhan. E também não vieram de turistas estrangeiros. Então, eles estão preocupadíssimos, porque é uma rota misteriosa do coronavírus que eles não conseguiram rastrear a tempo. E os Estados Unidos, Léo, você está vendo, eles estão com um problema parecido com o Brasil, que é vários estados provavelmente flexibilizando a quarentena antes do momento propício. Então, a tua pergunta, ela não tem uma resposta exata, porque é muito duro a cessação da atividade econômica. Muita gente, a gente quando anda pelo Rio de Janeiro, eu vejo a quantidade de cinema, teatro, lojas, shopping fechados, restaurantes, bares, lanchonetes. É uma coisa que não tem como a gente não perceber o que está por trás de uma loja, de um teatro, de um cinema fechado. Por outro lado, penso eu, nós, no século XXI, temos uma diferença em relação ao início do século passado. A gripe espanhola vitimou pelo menos 50 milhões de seres humanos. Há quem diga que foi o dobro, mas vamos ficar com a conta mais conservadora. E a maior quantidade de óbitos se deu na segunda onda da gripe espanhola. Eu soube também. A história ensina. A gente precisa fazer escolhas. E eu acho que a gente precisa se escorar na ciência. Sim, tudo bem, concordo com você. A gente se escora na ciência, mas você também é informado aí. Quer dizer, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, afirma que não tem recurso para manter esse país. Como é que vai dar assistência a essa população durante 6, 7, 8 meses? Como é que vai sobreviver? Quer dizer, é uma coisa que... E de que forma você pode também educar financeiramente uma população se todos os governos ao redor do mundo eles rolam suas dívidas, eles gastam mais do que deveriam sempre, até os Estados Unidos têm dívida, porra. Como é que vai educar alguém
aí, principalmente num momento como esse, a controlar suas despesas, se a saúde está destruída, se você não tem assistência médica adequada, se você não tem saneamento adequado. Eu não sei, André. Eu não sei como é que... Eu também não sei, água, mas eu... Me diz uma coisa, água. Já se pode beber água? Não se falou mais em água. Antes da gente encarar a água, porque você tocou numa questão muito importante sobre a qual eu gostaria de compartilhar uma ideia. Um técnico de futebol, ele será tão mais valorizado no seu ofício quanto piores forem os jogadores. Você ser técnico de uma seleção de craques, uma escrete, não te dá mérito. É tua obrigação ganhar. Então, eu não quero fazer juízo de valor do Paulo Guedes, mas eu acho que ele está sendo desafiado a aplicar uma política econômica para a qual ele não se preparou quando foi convidado para ser ministro da Fazenda. Então, a pergunta muito clara é, ele está à vontade, minimamente à vontade, para fazer um reset no que ele programou e planejou, inspirado na Escola de Chicago? Ele está preparado para reinventar a roda e promover um New Deal tupiniquim? Porque eu vou te dar um exemplo bobo do futebol. O Flamengo, que é o time mais bem sucedido financeiramente do Rio de Janeiro, um dos mais do Brasil, teve o desplante de demitir 62 funcionários que ganham pouco. Coisa de um mês atrás. Caramba, é mesmo? Porque não estava, digamos assim, alguém na tesouraria falou, olha, o clube está fechado, a gente não está jogando, não tem receita de bilheteria, vamos demitir. O clube mais rico do Rio de Janeiro demitiu 62 pessoas. Agora vamos pegar o meu time, que está devendo a Deus e o mundo, o Fluminense. O Fluminense não demitiu ninguém. Aí o Fluminense, espertamente, fez o quê? A Bandeirantes transmitiu 30 anos depois, a final, Fla-Flu, com gol de barriga do Renato. O Fluminense foi lá para a internet e fez assim, compre um ingresso virtual para assistir o jogo e esse dinheiro haverá de suportar com cestas básicas e suplemento salarial os funcionários que a gente não quer demitir. Venderam 21 mil ou 25 mil ingressos. Aí, na semana seguinte, a Globo transmitiu um jogo que foi do título brasileiro com gol do Fred. Venderam ingresso virtual de novo. 30 mil ingressos vendidos. Completaram o estoque, teve um estoque excedente de cesta básica, não demitiram ninguém e ajudaram outras entidades assistencialistas. Sensacional, O que sensacional. eu estou dizendo é um exemplo, assim, isso não é o Brasil, mas eu estou dizendo o seguinte, ser presidente, ser governador, ser prefeito, com as finanças em dia, com tudo certinho, funcionando como uma roda, um reloginho suíço, é mole. Esses caras todos, Bolsonaro, Witzel e Crivella, assumiram um país, um estado e um município quebrados. E agora se agravou. Então, com todo respeito, ajoelhou, tem que rezar, velho. Ficar agora acendendo vela, dizendo assim, eu não tenho o que fazer, eu não sei o que fazer. Pede o boné e sai, cara. Entrega para quem está afim de fazer diferente. Porque eu acredito no Brasil, eu acredito no potencial desse país para virar esse jogo. Mas, para isso, os tomadores de decisão, se você tem uma situação anômala, você não vai seguir o que você aprendeu na faculdade, pô. Você não vai... Quer ver um exemplo na tua classe artística? Outro dia eu fiz uma reportagem para o Bom Dia Brasil mostrando o que é teatro em tempos de quarentena. Aí eu mostrei um ator aqui do Rio que está apresentando um monólogo pela plataforma Zoom. A peça inteira, ela não tem corte, é um monólogo. E ele fica usando o celular, casando o texto com o ângulo. O ângulo é um casamento perfeito de texto e autofilmagem. No final, ele diz assim, se você ama o teatro e se você quer ajudar a gente a seguir em frente, deposite, se você quiser, uma quantia qualquer. E esse ator disse, eu estou conseguindo pagar minhas contas. E tem plateia da Austrália, tem plateia da Áustria. Ele reunia uma classe do mundo inteiro. Eu não vou dizer que isso é o ideal e que a gente deve pensar que a solução para o teatro é essa. Eu estou dizendo aquilo que a primeira resposta que eu te dei. É o que temos para hoje. Como é que eu pago minhas contas hoje? Eu vou dar um jeito. Então, por exemplo, se você me chamar para dar um abraço no solar,
se você me chamar para fazer o dia em que haverá uma encenação virtual e as pessoas podem contribuir à distância para que o Solar pague suas contas, você tem tanta gente que gosta de você, que admira o teu projeto, não faltará apoio. E eu me comprometo a ajudar. Porra, tá aceito. A gente está pensando nisso, sim. Eu acho que essas lives todas que eu estou fazendo têm esse intuito também. É o intuito de manter o nome do Solar circulando, é o intuito de falar de cultura, falar das dificuldades da classe teatral. Nós estamos preparando um projeto de música e de teatro virtual que depois vai se projetar no palco quando for possível. Isso tudo está sendo esquematizado, mas obviamente também depende de um trabalho e muitas vezes depende de algum dinheiro e disponibilidade dos profissionais. E já que nós estamos falando em atitudes, eu queria mencionar algumas pessoas na classe teatral que estão fazendo um trabalho maravilhoso, que é a Interartes Brasil, com o Vitor Drummond e a Glorinha Pires. Nós temos a APTR, nós temos Mater, a Camila Amado, que está desenvolvendo uma campanha Sua Live Pode Ajudar, conseguindo recursos para os artistas da Rocinha. Eu trabalho há muitos anos com uma ONG chamada Argilando, é uma ONG apartidária, sem vínculos religiosos, que tem 3 braços. Primeiro, ela dá consultoria a empresas que queiram fazer ações sociais. Segundo, dá consultoria a ONGs que queiram fazer ações sociais, mas que não sabem como ainda. E terceiro, desenvolvem trabalhos próprios de assistência gratuita, de cursos, de desenvolvimento de programas educacionais, e são parceiros do Solar. Legal. E quem quiser doar, tem o site www.vaquinhaconk.com.br e o site deles é só procurar www.argilando.org. Argilando.org. Show. Então, são empresas que eu faço questão de, no final, a gente está quase terminando, mais uns 5, 6 minutos, não queria deixar de falar, porque são pessoas que estão fazendo um trabalho incrível. E eu queria que você me falasse também a quem você está apoiando, de alguma pessoa que você queira falar, alguma instituição, se você tem alguém que você queira mencionar nesse momento, que eu acho que vale a pena. Meu amigo, desde o domingo de Páscoa, todo dia, no Papo das 9 da manhã que a gente faz, eu estou sugerindo doação para algum projeto, alguma entidade. Aqui no Rio de Janeiro, particularmente, me sensibiliza muito o trabalho dos amigos do Complexo do Alemão, do Voz das Comunidades, do René Silva. No Complexo do Coruja, em São Gonçalo, existe um trabalho maravilhoso, muito simples, de um rapaz chamado Douglas, que perdeu o pai e a mãe para o vício, e o pai foi assassinado por traficantes. O destino dele estava selado. Você lembra daquele papo livre-arbítrio e destino? O ambiente dele era para ele ser um bandidão. E ele contrariou a ordem natural das coisas e se tornou um protetor dessa comunidade. É um jovem respeitado pelos traficantes, porque quando os traficantes viram o que ele estava fazendo na comunidade, queriam ajudar. E o Douglas chegou e falou: desculpa, eu não vou aceitar a ajuda de vocês, porque senão vão dizer que eu estou, de alguma forma, vinculado a recursos ilícitos. Então, me desculpem, eu só quero que vocês permitam que eu faça o meu trabalho aqui. Maravilha, é impressionante. Maravilha. São heróis anônimos, cara. A gente não conhece. Tem o Rocinha Resiste. Rocinha Resiste. Também faz um trabalho legal. Enfim, quando a gente abre o olho e percebe o que está acontecendo com quem está ajudando as pessoas em situação de rua, você citou maravilhosamente quem está ajudando a classe artística, o backstage, o bilheteiro, o cara que cuida da cenografia, o cara que cuida do figurino, o cara que cuida do som. Esse povo está sem ajuda, sem assistência. Me comove muito as campanhas que ajudam diaristas e empregadas domésticas covardemente dispensadas por patrões e patroas nesse momento difícil. Tem que continuar pagando o salário, sim, tem que ajudar da forma possível. Essas pessoas ficaram na mão. Então, tem essas campanhas. Assim, Léo, na boa, ninguém... Óbvio, a pandemia e a quarentena são experiências muito difíceis e desagradáveis. Agora, não conseguimos mapear com a devida precisão a tsunami de solidariedade, fraternidade, compaixão,
a quantidade de pessoas que se disponibilizam para ajudar da forma possível. Eu considero, e aí quem está falando é o espírita, se eu tenho mais do que eu preciso para sobreviver, é uma obrigação moral minha. Não querer poupar, não querer destinar para a aplicação, poupança, algum excedente do meu salário que é de trabalho. A melhor aplicação hoje é na direção da multidão. É uma quantidade difícil de precisar. O Paulo Guedes descobriu outro dia os invisíveis no Brasil, né? O governo. Nós temos 35 milhões de invisíveis. Invisíveis para eles. Para ele, né? Eles não enxergavam. Mas, André, é incrível que isso foi bom, né? É isso que você está falando. Não só os movimentos, porque na classe artística também, eu não tinha noção da quantidade de gente fazendo cultura nesse país, lá no Amapá, no Pará, no Ceará, onde quer que seja. E as pessoas estão se falando, estão se comunicando, estão fazendo política, estão fazendo movimentos sociais. Essa coisa da lei da emergência social foi genial. Eu tenho falado com muita gente que eu sequer sabia que existia. E pessoas, muitas vezes, não preparadas educacionalmente, não, né? Mas que estão divulgando a cultura. Porque cada estado, cada canto, cada pedacinho de terra tem uma cultura diferente. E ela é transmitida de uma forma diferente, porra. Então a gente tem que valorizar isso. É sensacional. Até banqueiro, rapaz, está doando dinheiro. Eu imaginava que o destino da maioria dos banqueiros era umbral, já carimbando o passaporte. Eu queria lembrar do nome, é umbral, é isso mesmo. Eu esqueci do nome. Assim, quer ver um símbolo, assim, uma metáfora interessante? O símbolo da depreciação da mão de obra, do trabalhador mais desprotegido e vulnerável, era o entregador de delivery, era o povo do delivery. Você repara como eles hoje são absolutamente estratégicos e fundamentais para a gente não ter a expansão do coronavírus. Essenciais. A gratidão que a gente precisa ter, a gorjeta merecida que a gente precisa dar para esses caras. Pelo amor de Deus. Então, o vírus ele tem endereço certo. Não é a flora, não é a fauna animal. É o reino nominal, somos nós. Então, já que ele acontece, que a gente tire melhor proveito dele e nos traga luz. Abra os canais de percepção da realidade à nossa volta, porque a gente achava que antes estava legal. Tem gente dizendo assim, vamos retomar a normalidade. Deus me livre. Retomar a normalidade é encrenca. Não tem jeito. Não tem muita coisa. Então, André, resumindo aqui, você acredita no ser humano. Você acredita no Brasil, está escrito nas estrelas que nós ainda vamos ser um país grande, um grande país, ou isso os espíritas não conseguem enxergar ainda? Não, bom, vamos lá. Eu não acredito em um dogma que diga assim, é questão de tempo o Brasil seja grande, uma potência. Eu não acredito nisso. Eu acredito que quem faz o país é você, é quem nos acompanha, sou eu. Então, a nossa disponibilidade para fazer desse país um país melhor, para fazer do meu trabalho um trabalho que tenha consequência positiva, para fazer das minhas relações interpessoais algo que seja minimamente inspirador e marcante, é nisso que eu acredito, cara. Eu acredito nisso. Então, essa história de dizer que o Brasil o destino do Brasil é ser grande, eu não embarco nessa, porque isso remete ao berço esplêndido. A gente é grande, mas a gente não faz por onde, porque ele já nasceu grande, problema dele. O gigante que acorde. Não, não, não. O gigante é célula a célula. Todo gigante é constituído por células. E você é uma célula, eu sou uma célula. O dia que essas células descobrirem o poder que elas têm, ninguém segura, velho. É isso aí, meu amigo, é isso aí. Queria te agradecer. A gente está terminando aqui, mas eu estou esperando dar os 2 minutos para a gente não terminar. Eu quero aproveitar o restinho. Então, quem está assistindo, queria agradecer a todo mundo que entrou. Eu queria que vocês não esquecessem de fazer tudo que o André está falando também, de usar a generosidade, o coração para doar.
eu queria mencionar novamente a Argilando, o diretor Pedro Ronan, que vocês façam a doação através do site www.vaquinha.com.br. Não deixem de pensar no próximo e não deixem de ter fé, porque nós vamos dar a volta por cima. E, André, eu vou te chamar mais para frente, quando o meu projeto... Quando abraçar o solar tiver... Quando tiver que abraçar o solar, eu quero que você me dê esse abraço, hein? Tô dentro, olha. Um beijo para você e para sua esposa, para Penélope, para Thalita, para a família inteira. Tá ótimo. Meu querido, para você também, obrigado. Felicidade para a família, para a Cláudia e para as filhas. Obrigado. Grande abraço, beijo. Deus, tudo de bom.